um aumento muito grande. Vendo que em seus dados atualizados, o progresso de sua força e espírito e sua conversão de essência elementar tiveram uma grande mudança, Lei Lin tinha uma expressão de satisfação em seu rosto. Para um mago oficial, fazer qualquer progresso era extremamente difícil, mesmo para um mago como Lei Lin, que tinha uma técnica de meditação de alto nível, precisaria acumular muito tempo. Mas agora, após a segunda transição de sua linhagem, seus dados médios haviam subido para o pico de uma classificação de magos. E depois que seu coração foi remodelado, foi incessantemente estimulando o potencial de seu corpo para uma evolução mais alta. Somente nestes últimos dias, sua taxa de reforma aumentou em 8% e isso trouxe uma amplificação em seus outros dados. Isso era absolutamente aterrorizante. Se é assim, então talvez eu possa. Lei Lin rapidamente calculou em sua mente depois disso. Seus olhos emitiram um perigoso raio de luz. Esse feixe era muito puro e imensurável. Os olhos de Lei Lin, que estavam repletos desse feixe, pareciam absorver a alma de uma pessoa. Mas, uma fração de segundo depois, Lei Lin já havia escondido esse raio no fundo. O solvente das penas do Nefarious Filtbird. Lei Lin mais uma vez concentrou sua atenção na solução cinza e um raio azul de luz do Aiship piscava ocasionalmente enquanto examinava o tubo de ensaio, e uma grande quantidade de dados estava sendo projetada na frente dos olhos de Lei Lin. TH Void Hallucination Flowers. Exclamou Lei Lin, ao ver os 3 cristais na mesa de experimentos. Profundamente entrincheirados dentro desses minúsculos cristais, havia flores brancas que eram tão transparentes que eram quase ilusórias. Esta flor era o principal ingrediente de muitas poções antigas. Estes já haviam sido extintos na costa sul. Era desconhecido de qual avião secreto Force Asgard descobriu essa flor. Seu valor foi de 50 pontos de contribuição. Selo de cristal, desfaça. Quando ele soltou várias palavras complicadas, Lei Lin apontou o seu dedo indicador direito para um cristal e um barulho como as ondulações em um lago podia ser ouvido da superfície desses cristais. A ondulação continuamente distorcida ao se estender para o interior do cristal, quando com um clink. Fez ruídos como ondas rolando e vapor volátil evaporando o cristal sólido continuamente vaporizado no ar. Finalmente, o que ficou para trás foi uma delicada e pequena flor branca que caiu lentamente na superfície da mesa do experimento. Essa técnica exclusiva de remoção de focas era algo que Lei Lin havia obtido na sala de contribuição. Se ele usasse outros feitiços para remover com força o selo, embora ele pudesse remover o selo com eficácia, o resultado seria que o material selado dentro do cristal também teria perecido. Lei Lin examinou esse ingrediente antigo e precioso. A flor da alucinação do vácuo era uma existência muito delicada, do tamanho de um ovo de codorna. Além disso, algumas veias, como as de uma folha, apareciam na superfície translúcida da flor. Esta flor da alucinação do vácuo, no momento em que foi exposta ao ar, caiu e começou a derreter. Isso é realmente uma coisa frágil. Não admira que esteja extinto em toda a costa sul, Lei Lin murmurou isso enquanto usava uma pinça branca, que ele havia preparado para tal situação, e rapidamente colocou as flores dentro de um becker azul carregado. As propriedades da flor da alucinação do vácuo são muito subreptícias. Ao misturá-lo, pode-se formar 43 tipos diferentes de ingredientes. Assim, foi um ingrediente importante popular de muitas das antigas poções. Lei Lin resmungou, e vendo a flor branca que se dissolvia continuamente dentro do copo, os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso. Patrulhando tropas na sede. Qual é a posição? Lei Lin ficou surpreso com César. Depois de uma noite movimentada dentro do laboratório, ele acabara de sair para um merecido descanso, quando viu o mago César. O rosto de César era todo sorrisos. O terceiro olho vertical entre as sobrancelhas, que emitia um brilho furtivo, agora parecia ser gentil.
Esta foi uma posição preparada pessoalmente para você pelo presidente Reinald Kaisar Ryu e deu uma explicação. Você sabe, durante a guerra, a regra do Forces Garden é que os anciãos têm autoridade para estabelecer novos postos e este chefe da patrulha da sede é aquele que Lord Reinald endossou especialmente para você, Lei Lin. Em teoria, no plano secreto do Eternal River Plains, independentemente da sede, todos os magos da zona de caça e de galhos estarão sob sua supervisão. É isso mesmo? Perguntou Lei Lin, expressando seu ceticismo. Esta era claramente uma tarefa incômoda, não tinha autoridade clara e só tinha poder de supervisão. Parece que neste post, ele poderia gerenciar tudo, mas não fazer nada ao mesmo tempo e também seria capaz de ofender mais pessoas. Afinal de contas, todos os principais magos de todos os ramos e de todas as zonas de caça eram, cada um deles, donas de casa. Como escutariam as ordens dadas por um supervisor central? Era óbvio que este Reinald tinha jogado uma tarefa irritante para ele. Também, antes de eu vir, Lord Reinald também fez um pedido particular depois de entregar a carta de nomeação para Lei Lin. César trouxe outro assunto. Um pedido privado? Sobre o que é isso? Lei Lin parecia atento. Um nível 2 magos não era alguém que seu eu atual poderia enfrentar. No entanto, a corrente dele, mesmo se ele é incapaz de derrotar seu adversário, ele ainda tinha seus meios de fuga e, portanto, ele não estava particularmente com medo. Lord Reinald está tentando encontrar algum tempo para conversar com você. Claro, isso será privado e não é uma ordem. Vendo que, embora Lei Lin estivesse começando a ficar nervoso, mas ainda assim parecesse calmo, um brilho de surpresa apareceu nos olhos de César, que ele rapidamente reprimiu. Ele pretendia transmitir isso a Lord Reinald. Uma longa conversa ao coração de Lei Lin pulsou. Parecia que sua recente cadeia de ações de alto nível finalmente chamou a atenção desse posto dos magos. No entanto, isso também fazia parte do seu plano, assim Lei Lin assentiu e disse: certamente. Eu posso encontrar com Lord Reinald. É uma honra fazer isso. Isso é bom. Vou imediatamente fazer alguns arranjos. Lord Reinald era o comandante-geral do Jardim do Forces dentro do plano secreto do Eternal River Plains. Ele lidava com inúmeras questões todos os dias e se não fosse por Lei Lin ter realizado um ato tão meritório, ele não teria tido a oportunidade de vê-lo. E desta vez, a reunião foi de natureza privada. Houve muitos protocolos para isso. Mas Lei Lin não precisa prestar atenção a tudo isso. César poderia organizar o tempo e quando César o chama, ele poderia ir ao encontro de Lord Reinald. Muito obrigado. Lei Lin deu um acenos de agradecimento. Não mencione. Não é nada. Com o rosto cheio de sorrisos, César, muito rapidamente, partiu. Ao ver César desaparecer no horizonte e finalmente desaparecer de sua vista, Lei Lin parecia cada vez mais solene. Finalmente, sua expressão ficou tão sombria quanto as nuvens sinistras. Este Reinald, um Magus Grau 2, agora parecia-lhe uma montanha, estendendo-se até onde ele podia ver. Tudo começará em breve, sussurrou Lei Lin. Dentro do centro de troca de pontos de mérito. Olá, senhor. Posso perguntar se você precisa fazer alguma transação atrás de uma janela de vidro transparente? Um funcionário perguntou a Lei Lin. Através do vidro, Lei Lin podia ver as prateleiras por toda parte, cobertas com todos os tipos de objetos preciosos e informações de alta qualidade. Havia ainda muitos artefatos mágicos e pergaminhos de uso único e também algumas técnicas secretas usadas pelos magos. Essas técnicas secretas eram as habilidades e aplicações de conjuração. Essas técnicas, muitas vezes, só podem ser aprendidas pelos magos oficiais. Depois de ter aprendido com sucesso, eles poderiam ser usados para aumentar temporariamente o poder mágico, ou aumentar o poder de uma magia ao máximo e ao tipo. Lei Lin os via como a melhor coisa depois de técnicas de meditação de alto nível.
Mesmo que o grau de conversão da essência elementar de um magus fosse lento, ele poderia usar essas técnicas secretas e aumentar seu poder mágico. Isso não foi diferente para aumentar a conversão da essência elementar. Infelizmente, este foi apenas um item externo. A força do corpo é a mais importante. Mas mesmo que a conversão da essência elementar e as técnicas secretas possam amplificar o poder mágico, isso também depende do poder original da magia. A base era robusta e a taxa de crescimento era alta. Era a mais útil para um pico de classificação magos. Se a base não fosse boa o suficiente, não importava quão alta fosse a taxa de crescimento, eles não seriam capazes de vencer outro magus com uma baixa conversão da essência elementar, mas uma base sólida. Tudo somado, entre as magias que aumentam a amplificação, as magias mais especializadas só podem ampliar a potência básica em 40%. E o poder mais amplificado da conversão da essência elementar não foi maior que aproximadamente 90%. Seja qual for o tipo de feitiços de amplificação, até agora, Lei Lin não tinha visto nenhum que fosse capaz de fornecer 100% ou mais de energia. Era como se houvesse uma parede invisível bloqueando os passos da maioria dos magos. Eu sou o novo inspetor de patrulhamento da sede. Eu acredito que há um problema aqui com as transações. Lei Lin pegou a carta de nomeação recebida recentemente e mostrou ao empregado. O esplendor mágico na carta era uma característica de um magus de grau 2 e causava uma dor cega ao empregado. Meu senhor, o funcionário ficou perplexo, afinal essa posição era realmente bizarra. Ele poderia inspecionar quaisquer atividades, mas, na realidade, a autoridade para realmente executar qualquer coisa não era tão poderosa. Enquanto protelava Lei Lin, o empregado apertou um botão vermelho localizado embaixo da mesa. Lei Lin notou esse pequeno ato, mas ele sorriu e não fez nada a respeito. Meu senhor, nossas transações aqui são completamente equitativas e de acordo com as leis, e definitivamente não são. Enquanto o empregado ainda estava explicando para Lei Lin, uma sombra translúcida tomou forma na frente de Lei Lin. Eu sou o Billy. Eu sou responsável pela transação de pontos de mérito. Tem algum problema? O novo inspetor de patrulha, Lord Lei Lin. O rosto da sombra, no exterior, parecia ter cerca de 50 a 60 anos, um macho. Ele usava uma ocular em um olho, e seu cabelo estava penteado cuidadosamente e bem arrumado e ele usava um roupão formal de cor vermelho escuro, que não tinha sequer uma pequena ruga sobre ele. Essa imagem fez com que Lei Lin se lembrasse dos agrimensores e avaliadores de gemas de seu mundo anterior. E o fato de conhecer a identidade de Lei Lin tão rapidamente mostra a capacidade de Bill de coletar inteligência e sua ampla rede. Tenho minhas dúvidas que as trocas aqui e as permissões. Preciso examinar. Lei Lin afirmou isso com naturalidade. Ele entendeu profundamente que essa autoridade que ele possuía tinha uma data de validade marcada para ele. Foi ainda mais, especialmente quando era uma rebelião predestinada.